Beatriz estava dando banho no bebê quando viu aquela marca nas costas da criança e gritou tão alto que acordou a mansão inteira. O que ela descobriu naquele momento mudou a vida de uma família milionária para sempre e expôs um dos crimes mais cruéis que você já ouviu falar. Uma mãe que teve seu filho roubado de um hospital público conseguiu um emprego como babá justamente na casa da mulher que forjou uma gravidez e criava o bebê como se fosse dela. Essa é a história de Beatriz, uma mulher que viveu o pior pesadelo que uma mãe pode viver. Imagine acordar no hospital e descobrir que seu bebê recém-nascido simplesmente desapareceu. Imagine passar mais de um ano inteiro procurando por ele em cada rosto que você vê na rua. Agora imagine descobrir que ele estava sendo criado por uma criminosa que fingiu uma gravidez inteira para enganar um homem milionário. Você vai descobrir como Beatriz conseguiu provar que aquele bebê era seu filho perdido, como ela desmascarou toda uma farsa milionária e por que a justiça que ela conquistou no final vai te emocionar até as lágrimas. Essa história tem reviravoltas que vão te deixar de boca aberta. Tem momentos de tensão que vão fazer seu coração acelerar. E tem um final que vai te mostrar que o instinto de uma mãe é capaz de mover montanhas. O que você vai ouvir agora não é coincidência. Não foi sorte Beatriz conseguir aquele emprego. Não foi acaso ela descobrir a verdade. Foi algo muito maior trabalhando para reunir uma mãe com seu filho. Beatriz tinha 29 anos quando sua vida virou um pesadelo que durou exatos 397 dias. Ela era uma mulher simples, trabalhadora, que morava em um apartamento pequeno na zona norte de São Paulo. Não tinha muito dinheiro, mas tinha algo que valia mais que qualquer fortuna do mundo. Ela tinha Gabriel, seu bebê, que acabara de nascer. O parto foi no Hospital Municipal São Miguel. Nada de luxo, mas Beatriz estava radiante. Pela primeira vez na vida, ela se sentiu completa. Segurou Gabriel em seus braços por algumas horas, beijou aquela pequena marca de nascença em formato de estrela que ele tinha nas costas e prometeu que seria a melhor mãe do mundo. Mas na manhã seguinte, quando a auxiliar de enfermagem trouxe o café da manhã, o berçário estava vazio. Gabriel tinha desaparecido, simplesmente sumido, como se nunca tivesse existido. Beatriz gritou tanto que os seguranças vieram correndo. Ela implorou, chorou, xingou, mas ninguém sabia explicar onde estava seu filho. A polícia veio, fez perguntas, investigou por semanas. Eles descobriram que as câmeras do corredor do berçário estavam com defeito justamente naquela madrugada. Que coincidência, não é? Entrevistaram todos os funcionários do turno, mas ninguém viu nada, ninguém sabia de nada. O caso foi ficando frio, até que um dia simplesmente pararam de procurar. Beatriz não parou. Ela nunca parou. Durante mais de um ano inteiro, ela acordava todos os dias com a mesma dor no peito e a mesma esperança doida de que alguém ia ligar dizendo que encontraram Gabriel. Ela imprimiu milhares de panfletos com a foto do bebê e colou pela cidade inteira. Depois de 13 meses procurando Gabriel por todos os cantos, Beatriz estava quebrada financeiramente e emocionalmente. Precisava trabalhar para sobreviver. Mas como aceitar qualquer emprego quando seu coração estava despedaçado? Foi quando viu o anúncio no jornal classificado. Uma família rica precisava de babá interna para cuidar de um bebê de 1 ano e meio. Babá? A ironia da vida é cruel, não é? A mulher que perdeu o próprio filho ia cuidar do filho de outra pessoa. Mas Beatriz pensou que talvez isso a ajudasse a curar um pouco da dor. Talvez cuidar de uma criança preenchesse o vazio que Gabriel deixou. A entrevista foi na mansão mais luxuosa que Beatriz já tinha visto na vida. Portão automático, jardim imenso com fontes ornamentais, uma casa que parecia palácio no bairro dos Jardins.
Eduardo Fonseca, o dono da casa, era um empresário de 47 anos que comandava uma das maiores redes de clínicas médicas particulares do país. Viúvo há 3 anos, tinha se casado de novo com Valentina, uma mulher deslumbrante de 27 anos. Eduardo fez a entrevista rapidamente. Perguntou sobre experiência, referências, essas coisas básicas. Beatriz mentiu em algumas partes porque precisava daquele emprego. Disse que tinha cuidado de várias crianças quando, na verdade, só queria mesmo era cuidar do Gabriel, que nunca mais viu. Valentina apareceu ao final da entrevista. Uma mulher linda, elegante, com roupas caríssimas e um jeito frio que gelava o ambiente. Ela mal olhou para Beatriz. Só disse que as regras da casa eram rígidas e que ela esperava que fossem cumpridas à risca. Tinha algo estranho naquela mulher, algo que Beatriz não conseguiu identificar na hora. No primeiro dia de trabalho, Beatriz conheceu Miguel, o bebê de 1 ano e meio que ela ia cuidar. Quando viu aquela criança no berço de luxo, o coração dela quase parou. Miguel era igualzinho ao que Gabriel seria se estivesse ali. Os mesmos olhos castanhos profundos, o mesmo formato do rosto, até o jeito de segurar o ursinho de pelúcia era parecido. Beatriz balançou a cabeça pensando que estava vendo coisas. Claro que qualquer bebê ia lembrar Gabriel. Era apenas sua mente pregando peças com seu coração machucado. Mas quanto mais tempo passava com Miguel, mais forte ficava essa sensação estranha. Miguel era um bebê calmo, quase nunca chorava e tinha um jeito de olhar para Beatriz como se a conhecesse de algum lugar. Quando ela cantava as mesmas canções que cantava para Gabriel na barriga, Miguel se acalmava na hora. Quando ela fazia cócegas, ele ria com o mesmo som que ela lembrava do seu filho. Mas o mais estranho não era Miguel, era Valentina. Beatriz nunca viu uma mãe tão fria com o próprio filho. Valentina quase não pegava o bebê no colo, e quando pegava, sempre estava usando luvas de seda. Ela dava ordens para Beatriz sobre horários de alimentação, banho, sono, mas nunca demonstrava carinho pela criança. Eduardo também era distante, um pai que mal prestava atenção no filho. Ele saía cedo para as clínicas e voltava tarde. Nos finais de semana, ficava trancado no escritório ou saía para encontros de negócios. Era como se Miguel fosse apenas mais um objeto decorativo na casa, não um filho amado. E foi assim que Beatriz começou a viver naquela mansão de segredos, sem saber que o destino havia colocado ela exatamente onde precisava estar. Agora, deixa eu te contar quem era Beatriz de verdade. E você vai entender por que essa mulher tinha uma força que poucos conseguiam enxergar. Essa força foi forjada pelo sofrimento que ela enfrentou desde muito cedo, quando ainda era apenas uma criança tentando sobreviver em um mundo que não foi feito para ela. Beatriz cresceu em um abrigo municipal na periferia de São Paulo, o Lar Esperança. Nunca conheceu os pais, nunca teve uma família de verdade. Ela sonhava todos os dias em ter alguém que a chamasse de filha, que a buscasse na escola, que guardasse seus desenhos na geladeira. Mas os anos passavam e ninguém nunca vinha adotá-la. As outras crianças iam embora, uma por uma, encontrando lares temporários ou permanentes. Beatriz ficava, sempre ficava. Ela se acostumou a ser a última escolhida, a invisível, aquela que ninguém queria levar para casa. Aos 18 anos, quando completou a maioridade, foi despejada do sistema como todas as outras que envelheciam demais para serem adotadas. Ela saiu do abrigo com uma mochila velha, R$ 300 no bolso e um sonho que queimava no peito. Um dia, ela teria sua própria família, seus próprios filhos, e daria a eles todo o amor que nunca recebeu. Ela seria a mãe que nunca teve, a família que sempre quis. Beatriz trabalhou em tudo que apareceu. Foi faxineira em escritórios, cuidadora de idosos, atendente em lanchonete, vendedora ambulante. Morou em pensões baratas, dividiu quartos com estranhas, passou fome algumas vezes, mas nunca perdeu aquele sonho de ter uma família.
Quando engravidou aos 28 anos, sozinha mas determinada, ela viu naquele bebê a chance de finalmente ter alguém que fosse só dela. A gravidez de Beatriz foi solitária, mas cheia de amor. O pai da criança havia desaparecido quando soube da notícia, um relacionamento breve que ela acreditou ser mais do que realmente era. Mas Beatriz não se abalou. Ela estava acostumada a estar sozinha e tinha aprendido a ser forte justamente por isso. Ela trabalhou durante toda a gravidez como faxineira em 3 escritórios diferentes, arrastando aquela barriga crescente pelos ônibus lotados de São Paulo. Economizou cada centavo que conseguiu para comprar as roupinhas do Gabriel, para arrumar o quartinho pequeno do apartamento alugado, para preparar o berço de madeira simples que encontrou em uma loja de usados. Beatriz conversava com a barriga todos os dias. Contava para Gabriel sobre o mundo que o esperava, sobre os lugares que eles iam conhecer juntos, sobre como ela ia ensiná-lo a ler, a andar de bicicleta, a ser uma pessoa boa. Ela cantava canções de ninar que aprendeu com as cuidadoras do abrigo, as únicas músicas que conhecia de infância. À noite, quando estava sozinha no apartamento minúsculo, Beatriz colocava a mão na barriga e sentia Gabriel se mexendo. Era o momento mais mágico do dia dela. Pela primeira vez na vida, ela não estava sozinha. Tinha alguém com ela, literalmente dentro dela, dependendo dela para existir. Ela criou uma rotina de conversar com Gabriel antes de dormir. Contava sobre o dia de trabalho, sobre as coisas engraçadas que via na rua, sobre os planos que tinha para quando ele nascesse. Prometeu que ele nunca ia sentir o abandono que ela sentiu, que sempre ia ter uma mãe presente, que sempre ia saber que era amado. O parto foi marcado para o Hospital Municipal São Miguel, um lugar simples, mas que atendia pelo SUS. O parto aconteceu em uma noite de quinta-feira chuvosa. Beatriz chegou ao hospital com as contrações já fortes, sozinha, pegando um táxi que custou quase metade do dinheiro que tinha guardado para emergências. O hospital estava lotado como sempre, corredores cheios de macas, enfermeiras correndo de um lado para o outro, gritos de outras mulheres em trabalho de parto ecoando pelas paredes descascadas. Mas quando Gabriel finalmente nasceu, depois de 8 horas de dor, nada daquilo importou mais. Beatriz segurou seu filho pela primeira vez e sentiu algo que nunca havia sentido antes. Era amor, mas era mais que amor. Era completude, era propósito. Era a sensação de que finalmente sua vida fazia sentido. Gabriel era perfeito, pequeno, rosado, com aqueles olhinhos fechados e aquele choro forte de bebê saudável. Beatriz beijou a testa dele, contou os dedinhos das mãos, examinou cada detalhe daquele rostinho que ela já amava mais do que a própria vida. Foi quando virou Gabriel de lado para colocá-lo no peito que viu a marca de nascença nas costas dele. Uma pequena marca em formato de estrela, logo acima da cintura, do lado direito. Meu pequeno estrelinha, ela sussurrou, beijando aquela marca com todo o amor do mundo. Era a marca que fazia Gabriel único, especial, dela. A enfermeira que estava no quarto disse que Beatriz precisava descansar, que Gabriel ia ficar no berçário durante a noite e voltaria pela manhã para a primeira mamada. Beatriz não queria soltar o filho, mas estava exausta demais para argumentar. Beijou Gabriel mais uma vez, tocou naquela marquinha de estrela e o entregou para os cuidados do hospital. Foi a última vez que o viu. Quando Beatriz acordou na manhã seguinte, a primeira coisa que fez foi procurar por Gabriel. O berço, ao lado da cama, estava vazio. Ela apertou o botão de chamada da enfermeira, ansiosa para ter o filho de volta nos braços, para começar oficialmente a vida deles juntos. A auxiliar de enfermagem que entrou no quarto era jovem, parecia nervosa. Quando Beatriz perguntou pelo bebê, a moça olhou para os lados como se estivesse procurando ajuda. "Deixa eu chamar a supervisora", foi tudo que ela disse antes de sair apressada. Foi nesse momento que Beatriz sentiu o primeiro aperto no peito. Algo estava errado, muito errado.
A supervisora de enfermagem chegou acompanhada de um segurança, e foi quando Beatriz ouviu as palavras que destruíram sua vida. Senhora Beatriz, estamos procurando seu bebê. Ele não está no berçário. O que aconteceu depois foi um borrão de desespero. Beatriz gritou, pulou da cama mesmo com as dores do parto, correu pelos corredores do hospital em pânico. Ela exigiu respostas, explicações, qualquer coisa que fizesse sentido. Como um bebê desaparece de um hospital? Como simplesmente some? A polícia chegou em menos de uma hora. O delegado Marcelo Ferreira assumiu o caso com aquela expressão cansada de quem já viu muita desgraça na vida. Ele fez perguntas que pareciam acusações disfarçadas. Beatriz tinha certeza que tinha um bebê? Não poderia ter sido um delírio? Ela tinha condições de criar uma criança sozinha? Beatriz respondeu cada pergunta com lágrimas escorrendo pelo rosto. Claro que tinha certeza. Gabriel tinha nascido. Ela havia segurado ele. Tinha a certidão de nascimento sendo processada. Tinha a pulseirinha de identificação ainda no pulso com o número que correspondia ao do bebê. A investigação policial durou exatos 90 dias antes de ser arquivada por falta de provas. O que descobriram foi perturbador, mas não suficiente para encontrar Gabriel. As câmeras de segurança do corredor que levava ao berçário estavam todas com defeito justamente naquela noite. A gravação tinha parado de funcionar às 23h47 e só voltou às 6h32 da manhã seguinte. A enfermeira que havia levado Gabriel para o berçário era Cláudia Ferreira, uma funcionária com mais de 15 anos de experiência no hospital. Quando interrogada, ela disse que colocou o bebê no berço identificado corretamente e foi cuidar de outros recém-nascidos. Quando voltou para checar, Gabriel não estava mais lá, mas havia algo estranho no depoimento de Cláudia. Ela evitava olhar nos olhos dos investigadores, mudava detalhes da história cada vez que era questionada. Suava frio, mesmo com o ar-condicionado ligado. O delegado Ferreira desconfiou dela imediatamente, mas sem provas concretas, não podia fazer nada. Cláudia pediu demissão 2 semanas depois do desaparecimento e mudou-se para outro estado, segundo colegas de trabalho. Quando a polícia tentou localizá-la para um segundo interrogatório, descobriram que o endereço que ela havia deixado era falso. O telefone estava desligado. Era como se ela tivesse evaporado. A direção do hospital negou qualquer responsabilidade. Alegaram que seguiram todos os protocolos, que o desaparecimento foi um caso isolado, que estavam cooperando totalmente com as investigações. Ofereceram a Beatriz uma indenização ridícula de R$ 10.000 se ela assinasse um acordo de confidencialidade. Beatriz recusou. Ela não queria dinheiro, queria seu filho. Mas sem novas pistas, sem testemunhas, sem evidências, o caso foi sendo empurrado para baixo da pilha de outros crimes até que simplesmente pararam de procurar. O que Beatriz viveu nos 13 meses seguintes foi um tipo de dor que não tem nome. Era acordar todos os dias com a esperança de que alguém ligasse dizendo que encontraram Gabriel. E dormir todas as noites com o coração despedaçado porque isso nunca acontecia. Era ver bebês na rua e sentir uma facada no peito cada vez. Era entrar no quartinho que ela havia preparado com tanto amor e ver o berço vazio, esperando por uma criança que nunca voltou. Beatriz gastou tudo o que tinha na busca pelo filho. Imprimiu mais de 15.000 panfletos com a foto de Gabriel tirada no hospital e colou por toda São Paulo. Pagou R$ 3.000 para um detetive particular que prometeu encontrar pistas, mas depois de 2 meses só trouxe informações que não levavam a lugar nenhum. Ela foi em programas de televisão sobre desaparecidos, fez postagens que viralizaram nas redes sociais, criou grupos no Facebook, no WhatsApp, mobilizou voluntários para ajudar na busca. Mas cada lead que surgia terminava em beco sem saída.
Uma mulher dizia ter visto um bebê parecido em determinado bairro, mas quando Beatriz chegava lá, não havia nada. Alguém ligava dizendo que conhecia uma história parecida, mas era apenas alguém querendo atenção. Beatriz perdeu o emprego porque não conseguia se concentrar. Perdeu o apartamento porque não tinha mais dinheiro para pagar aluguel. Voltou a morar em pensões baratas, pulando de lugar em lugar, sobrevivendo com trabalhos temporários quando conseguia forças para trabalhar. Foi quando estava no fundo do poço, sem esperanças e sem dinheiro, que ela viu aquele anúncio no jornal. Uma família rica procurava babá interna, e algo dentro dela, uma voz que ela não conseguia explicar, disse que ela deveria tentar aquela vaga. A mansão no bairro dos Jardins era tudo que Beatriz nunca teve na vida. 3 andares de puro luxo, piscina com cascata artificial, jardins que pareciam saídos de revista de decoração, garagem com 4 carros importados. Era o tipo de lugar que ela só via em filmes, nunca imaginou que um dia entraria. Eduardo Fonseca tinha construído seu império do zero. Aos 47 anos, ele era dono da rede Medicare, uma das maiores operadoras de clínicas médicas particulares do Brasil. Começou com uma única clínica herdada do pai e transformou em um negócio de 15 unidades, espalhadas por São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Era um homem alto, cabelos grisalhos bem cortados, sempre vestindo ternos italianos caríssimos. Mas havia algo nos olhos dele que Beatriz notou desde a primeira entrevista. Uma tristeza profunda que nenhuma quantidade de dinheiro conseguia esconder. Era a tristeza de um homem que havia perdido algo muito importante e estava tentando desesperadamente preencher esse vazio. Eduardo havia sido casado por 20 anos com Isabela, sua amor de faculdade. Ela morreu em um acidente de carro 3 anos atrás, quando voltava de uma consulta médica em uma noite de chuva forte. Eduardo nunca se recuperou completamente dessa perda. Jogou-se no trabalho como um homem possuído, expandindo os negócios, fazendo aquisições, qualquer coisa para não pensar na dor. Foi nesse estado de vulnerabilidade total que Eduardo conheceu Valentina em um evento beneficente 8 meses atrás. Ela tinha 27 anos, era deslumbrante, cheia de vida e por algumas horas fez Eduardo esquecer da dor que carregava. Ela sabia exatamente o que dizer, como olhar, quando tocar seu braço de forma sutil, mas significativa. O namoro foi rápido, intenso demais para os padrões de Eduardo, mas ele estava carente, sozinho, ansioso por uma segunda chance de ser feliz. Valentina dizia todas as coisas certas, que admirava a dedicação dele ao trabalho, que queria construir uma família linda juntos, que nunca havia conhecido um homem como ele. O casamento aconteceu apenas 5 meses depois que se conheceram. Foi uma cerimônia pequena, discreta, porque Eduardo ainda respeitava o luto de Isabela e Valentina disse que preferia algo íntimo. Os amigos mais próximos de Eduardo acharam tudo muito rápido, mas não tiveram coragem de questionar. Afinal, ele parecia feliz de novo. 2 meses depois do casamento, Valentina anunciou a gravidez. Eduardo ficou radiante. Sempre quis ter filhos, mas Isabela tinha problemas de saúde que tornavam a gravidez arriscada, e eles haviam decidido esperar. Agora, finalmente, ele teria a família que sempre sonhou. Valentina foi extremamente cuidadosa durante toda a suposta gravidez. Dizia que tinha enjoos terríveis, que precisava de repouso absoluto, que não podia receber visitas. Eduardo contratou os melhores médicos para atendê-la em casa, comprou tudo o que ela pediu, preparou o quarto do bebê com o que havia de mais luxuoso no mercado. Quando Beatriz começou a trabalhar na mansão, percebeu imediatamente a dinâmica estranha daquela família. Eduardo saía todos os dias às 7 da manhã para as clínicas e voltava raramente antes das 10 da noite. Nos finais de semana, estava sempre viajando para conferências médicas ou trancado no escritório, resolvendo problemas dos negócios. Valentina vivia uma rotina de socialite rica.
Almoços com amigas em restaurantes caros, sessões de spa, personal trainer, aulas de pilates, eventos beneficentes. Ela saía praticamente todos os dias e voltava apenas no final da tarde. Miguel ficava sob os cuidados exclusivos de Beatriz praticamente o tempo todo. Era como se aquele bebê fosse apenas um acessório na vida de Valentina, não um filho. Ela cumpria as aparências quando Eduardo estava em casa, pegava Miguel no colo por alguns minutos quando o marido queria tirar fotos, mas no momento que ele virava as costas, entregava a criança de volta para Beatriz com expressão de alívio. Dona Teresa, a governanta que trabalhava para a família há 12 anos, desde os tempos de Isabela, também notava essas coisas. A primeira senhora era tão diferente. Ela comentou com Beatriz um dia na cozinha, sussurrando para não ser ouvida. A dona Isabela era carinhosa. Tratava a gente como família. Sempre tinha um sorriso. Essa aí é fria como mármore. Beatriz aprendeu rapidamente as regras rígidas da casa. Miguel tinha horários fixos para tudo. Acordar às 7, mamadeira às 7h30, banho às 9, cochilo das 10 ao meio-dia, almoço ao 12h15. Qualquer desvio dessa rotina irritava Valentina profundamente. Mas o que mais perturbava Beatriz era a conexão que sentia com Miguel. Não era apenas carinho profissional ou instinto maternal despertado. Era algo mais profundo, mais visceral. Como se cada célula do corpo dela reconhecesse aquele bebê de algum lugar. Miguel reagia a Beatriz de uma forma completamente diferente de como reagia aos outros. Com Valentina, ele ficava quieto, quase apático, como se sentisse que não era bem-vindo. Com Eduardo chorava, na maioria das vezes, como se percebesse a distância emocional do pai. Mas com Beatriz, Miguel sorria, balbuciava, estendia os bracinhos pedindo colo. Quando Beatriz cantava as mesmas canções que costumava cantar para Gabriel quando estava grávida, Miguel se acalmava instantaneamente. Era como se ele conhecesse aquelas melodias, como se despertassem memórias de um tempo que ele não deveria lembrar. Beatriz tentava se convencer de que era coincidência, que bebês simplesmente gostam de música suave. Mas havia outros sinais. O jeito como Miguel segurava o dedo dela era idêntico ao jeito que Gabriel segurava naquelas poucas horas que passaram juntos no hospital. A forma como ele sorria quando ela fazia cócegas na barriga dele, o som específico do riso dele que ecoava algo profundo na memória de Beatriz. À noite, quando colocava Miguel para dormir, Beatriz ficava olhando para aquele rostinho adormecido e sentia o coração apertar. Era doloroso cuidar de uma criança que não era dela quando seu próprio filho estava em algum lugar do mundo, possivelmente sendo cuidado por estranhos. Mas, ao mesmo tempo, havia conforto em ter aquela conexão maternal de novo. Conforme os dias passavam, Beatriz começou a notar coisas que não faziam sentido para uma mãe normal. Primeiro, não havia nenhuma foto de Valentina grávida pela casa. Nenhuma. Isso era extremamente estranho para uma família que documentava tudo. Eduardo tinha fotos de viagens, eventos, até selfies casuais espalhadas pela mansão, mas nenhuma da gestação de Miguel. Beatriz perguntou casualmente para Dona Teresa sobre a gravidez de Valentina. A resposta foi reveladora. A senhora Valentina mal saía do quarto durante a gravidez, Dona Teresa disse. Dizia que estava com enjoos horríveis, que não podia nem ver comida. O Dr. Eduardo trouxe médicos aqui várias vezes porque ela se recusava a ir ao hospital. Isso também era estranho. Que mulher grávida com recursos ilimitados evita hospitais? Valentina podia pagar os melhores obstetras do país, as melhores clínicas, mas preferiu ficar trancada em casa? Beatriz tentou puxar conversa com Valentina sobre o parto, mas sempre que o assunto surgia, Valentina mudava de tópico rapidamente. Foi muito traumático, prefiro não falar sobre isso. Era tudo que ela dizia.
Para uma mulher que adorava ser o centro das atenções e contar histórias sobre si mesma, Valentina era estranhamente reservada sobre a experiência de se tornar mãe. Outro detalhe perturbador: Valentina nunca amamentou Miguel, nem por um dia sequer. Ela disse que não tinha leite, que foi orientação médica usar fórmula desde o início. Mas Beatriz sabia que era possível estimular a produção de leite, e a maioria das mães, pelo menos, tentava. Valentina nem tentou. Beatriz percebeu que Valentina tinha criado um sistema onde ela controlava totalmente a informação que circulava sobre Miguel. Visitas eram extremamente raras e sempre supervisionadas de perto por Valentina. Ela nunca deixava Beatriz levar Miguel para passear no parque ou sair da propriedade, nem para tomar sol. As consultas pediátricas de Miguel eram todas feitas por um médico que ia até a mansão, nunca em consultório ou hospital. Quando Beatriz perguntou o motivo, Valentina deu uma resposta que parecia ensaiada. Não quero expor meu filho a germes de outros lugares. Aqui é mais seguro. Valentina controlava até as conversas sobre Miguel. Quando as amigas dela vinham visitar, ela sempre direcionava a conversa para outros assuntos. Se alguém perguntava sobre o bebê, ela dava respostas rápidas e superficiais antes de mudar de tema. Era como se ela quisesse que as pessoas esquecessem que Miguel existia. Beatriz também notou que Valentina evitava qualquer situação onde precisasse demonstrar conhecimento maternal instintivo. Ela nunca sabia dizer se Miguel estava com fome, sono ou desconfortável. Sempre chamava Beatriz para interpretar o que o bebê queria. Que mãe não reconhece os sinais do próprio filho depois de mais de um ano? Todos esses detalhes estavam se acumulando na mente de Beatriz, formando um padrão perturbador. Sua intuição maternal, aquela mesma intuição que a fez procurar Gabriel por 13 meses sem parar, estava gritando que algo estava terrivelmente errado naquela casa. Ela só não sabia ainda o quão errado estava tudo. Era uma tarde chuvosa de quarta-feira, daquelas que deixam o céu cinzento e pesado sobre São Paulo. Beatriz estava cuidando de Miguel como sempre, mas havia algo diferente no ar naquele dia, uma tensão que ela não conseguia explicar, como se o destino estivesse se preparando para revelar a verdade. Valentina havia saído para um almoço com amigas nos jardins e disse que só voltaria no final da tarde. Eduardo estava em Brasília para uma reunião com investidores e retornaria apenas no dia seguinte. Dona Teresa havia pedido dispensa mais cedo para ir ao médico. Pela primeira vez, desde que Beatriz começou a trabalhar na mansão, ela estava completamente sozinha com Miguel. Era horário do banho, 16 horas em ponto, como Valentina sempre exigia. Beatriz foi até o quarto de Miguel, que estava brincando com blocos coloridos no tapete. Quando ela se aproximou, Miguel sorriu daquele jeito que sempre fazia o coração dela apertar. Tinha algo naquele sorriso que a lembrava tanto de Gabriel. "Vamos tomar banho, meu amor", Beatriz disse, pegando Miguel no colo. Ele balbuciou alguma coisa e agarrou uma mecha do cabelo dela, como sempre fazia. Beatriz sentiu aquela sensação familiar de conexão com a criança, mas hoje havia algo mais intenso, como se o universo estivesse tentando lhe dizer alguma coisa. Beatriz levou Miguel para o banheiro luxuoso anexo ao quarto. Era um ambiente com acabamentos em mármore branco, espelhos grandes e uma banheira especial para bebês. Ela ligou a água morna, testou a temperatura, colocou os patinhos de borracha que Miguel adorava. Mas o que aconteceu nos próximos minutos mudaria tudo para sempre. Beatriz tirou a roupinha de Miguel com cuidado, conversando com ele como sempre fazia. "Você está crescendo tão rápido, sabia? Logo, logo vai estar correndo por aí." Miguel ria e mexia as perninhas, completamente relaxado nos braços dela. Ela o colocou na banheira com delicadeza, segurando firme para ele não escorregar. Miguel adorava a hora do banho. Espirrava água para todos os lados e tentava pegar os patinhos que flutuavam ao redor dele.
Beatriz pegou o sabonete neutro e começou a ensaboar o corpinho dele, começando pelos bracinhos, depois as perninhas rechonchudas. Quando chegou a hora de lavar as costas, Beatriz virou Miguel de bruços, apoiando o peitinho dele no braço enquanto segurava com firmeza. E foi então que ela viu. No primeiro momento, achou que estava imaginando coisas. Piscou os olhos, olhou de novo. Não estava imaginando. Ali, logo acima da cintura de Miguel, do lado direito, havia uma pequena marca de nascença em formato de estrela. Idêntica, perfeitamente idêntica àquela que Beatriz havia beijado em Gabriel na única noite que passaram juntos no hospital. O mundo parou. Beatriz sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos pés dela. O coração disparou de uma forma que ela pensou que fosse ter um infarto ali mesmo. As mãos começaram a tremer tanto que ela quase deixou Miguel escorregar. Não pode ser! Ela sussurrou para si mesma, a voz saindo rouca, trêmula. Não pode ser! Mas estava ali, bem na frente dos olhos dela. A mesma marca, no mesmo lugar, do mesmo tamanho, exatamente igual à marca que ela havia memorizado durante as horas que passou olhando para Gabriel no hospital. Beatriz aproximou o rosto para ter certeza absoluta. Não era uma semelhança, não era coincidência, era a mesma marca. A marca do seu filho. A marca que ela beijou, que ela tocou, que ela gravou na memória para sempre antes de Gabriel desaparecer. A marca em formato de estrela que tornava Gabriel único no mundo inteiro. O que Beatriz sentiu naquele momento não tem nome em nenhum idioma do mundo. Era uma mistura de choque, alegria, desespero, raiva e alívio, tudo ao mesmo tempo, em uma intensidade que ameaçava destruí-la de dentro para fora. Era a confirmação do que seu coração vinha gritando há semanas, mas que sua mente se recusava a aceitar por medo de enlouquecer de vez. Miguel, o bebê que ela estava cuidando há 2 meses. O bebê que sorria para ela de um jeito especial. O bebê que se acalmava nos braços dela como se fosse o lugar mais seguro do mundo. Era Gabriel. Era seu filho. Era a criança que foi roubada dela há mais de 1 ano. Beatriz tirou Miguel da banheira com cuidado, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar ele. Envolveu ele na toalha macia e o apertou contra o peito com força, como se tivesse medo que ele desaparecesse de novo. Lágrimas caíam pelo rosto dela como cachoeira, molhando o cabelo de Miguel. Gabriel... Ela sussurrou no ouvido do bebê, a voz quebrando. Meu Gabriel, meu filho. E foi como se ele entendesse. Miguel parou de brincar com a toalha e olhou nos olhos dela com aquela expressão séria que bebês fazem às vezes. Por um momento, Beatriz jurou que viu reconhecimento naqueles olhinhos castanhos. Beatriz queria gritar. Queria sair correndo pela casa, gritando que havia encontrado seu filho. Queria pegar o telefone e ligar para a polícia, para todo mundo, para o mundo inteiro. Mas uma parte da mente dela, a parte que ainda funcionava racionalmente mesmo, no meio daquela tempestade emocional, disse que ela precisava ter muito cuidado. Se Miguel era realmente Gabriel, se o bebê havia sido roubado do hospital e trazido para essa casa, então Valentina não era apenas uma mãe fria. Ela era uma criminosa perigosa que havia forjado uma gravidez inteira, enganado um homem rico e poderoso e estava criando um filho roubado como se fosse dela. Uma pessoa capaz de planejar algo tão elaborado não hesitaria em fazer coisas terríveis para proteger seu segredo. E Beatriz estava sozinha na casa com essa criança. Sozinha, com a verdade mais perigosa que ela poderia descobrir. Se Valentina voltasse agora e percebesse pelo rosto de Beatriz que ela havia descoberto algo, tudo estaria perdido. Valentina poderia fugir com Gabriel, desaparecer para outro país, fazer a criança sumir para sempre. Beatriz forçou-se a respirar fundo. Precisava manter a calma, precisava agir normal. Precisava pensar estrategicamente.
Secou as lágrimas com as costas da mão e começou a secar Miguel, colocando a fralda, vestindo o pijama azul, fazendo todos os gestos mecânicos da rotina enquanto a mente dela trabalhava freneticamente. Mas agora cada gesto tinha um significado completamente diferente. Não era mais a babá cuidando do filho do patrão. Era uma mãe cuidando do próprio filho. Era a continuação dos cuidados que foram brutalmente interrompidos há 13 meses. Naquela noite, depois de colocar Gabriel para dormir, Beatriz ficou horas sentada no quarto de hóspedes, tentando processar tudo o que havia descoberto. As mãos ainda tremiam, o coração ainda disparado. Mas agora, junto com o choque, havia determinação. Ela havia encontrado seu filho e faria qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, para trazê-lo de volta para casa. Mas como provar que Miguel era Gabriel? Marcas de nascença em formato de estrela não eram tão raras assim. Um advogado de Valentina poderia argumentar que era coincidência. Beatriz precisava de provas irrefutáveis, provas que nenhum juiz, nenhum advogado, nenhuma quantidade de dinheiro pudesse refutar. Primeiro, ela pegou o celular e fotografou a marca de nascença. Tirou várias fotos de ângulos diferentes, garantindo que ficassem nítidas. Depois, procurou nos arquivos do telefone a foto que tinha de Gabriel no hospital, aquela que ela havia usado nos panfletos de desaparecido. Comparou as duas marcas. Eram idênticas, mas isso não seria suficiente. Ela precisava de mais. Precisava descobrir como Valentina havia conseguido Gabriel. Precisava encontrar evidências de que a gravidez foi forjada. Precisava rastrear o dinheiro, os contatos, as pessoas envolvidas no crime. Beatriz sabia que estava prestes a entrar em território extremamente perigoso. Ia ter que investigar Valentina sem levantar suspeitas, procurar documentos escondidos, talvez até invadir espaços privados. Se fosse pega, perderia o emprego imediatamente e, pior ainda, perderia o acesso a Gabriel. Mas ela não tinha escolha. Havia passado 13 meses procurando seu filho. Agora que o tinha encontrado, não ia parar por medo. Ia fazer o que fosse necessário para provar a verdade e trazer Gabriel de volta para onde ele pertencia. Beatriz começou sua investigação de forma metódica. Ela mapeou os horários de todos na casa. Valentina saía para almoçar com amigas toda terça e quinta-feira, sempre entre 12:00 e 16:00. Eduardo viajava pelo menos 2 vezes por semana para reuniões em outras cidades. Dona Teresa tinha folga nas quartas-feiras à tarde. Na terça-feira seguinte, quando Valentina saiu para um de seus almoços sociais, Beatriz esperou Gabriel adormecer para o cochilo da manhã e começou sua busca. Ela começou pelo escritório de Eduardo no andar térreo, mas lá só havia documentos das clínicas, contratos empresariais, nada relacionado a Valentina ou Miguel. Então subiu para o quarto do casal no segundo andar. Beatriz nunca havia entrado lá sem autorização, mas agora não tinha escolha. O coração batia descontrolado enquanto ela abria a porta e entrava no ambiente luxuoso com cama king size, móveis de madeira nobre e um closet maior que seu antigo apartamento inteiro. No closet de Valentina, entre dezenas de vestidos caros e sapatos de grife, Beatriz encontrou uma caixa de documentos pessoais escondida na prateleira mais alta. Subiu em um banquinho para alcançá-la, as mãos suando frio de nervosismo. Dentro havia cartões de crédito antigos, algumas fotos de quando Valentina era mais jovem e uma pasta com papéis médicos. Beatriz fotografou tudo rapidamente com o celular, sem ter tempo de analisar no momento. Seu coração quase saiu pela boca quando ouviu um barulho no andar de baixo. Colocou tudo de volta exatamente como estava, desceu as escadas correndo e chegou no quarto de Gabriel segundos antes de Dona Teresa subir para verificar o bebê. Tinha sido por pouco, muito pouco. Na quinta-feira seguinte, com Valentina fora de novo e Eduardo em uma viagem de 3 dias para o Rio de Janeiro, Beatriz decidiu arriscar tudo.
Ela havia percebido durante a semana que Valentina tinha um cofre pequeno escondido atrás de um quadro no closet. Viu Valentina abrindo ele algumas vezes, sempre digitando uma sequência de números rapidamente. Beatriz observou de longe, decorando os movimentos dos dedos de Valentina. Anotou as possíveis combinações. 2708, 1503, 09 e 12. Eram números que podiam ser datas, mas Beatriz não sabia de quais datas. Naquela quinta-feira, com a casa praticamente vazia, Beatriz esperou até ter certeza absoluta que estava sozinha. Gabriel dormia tranquilamente no berço. Dona Teresa havia ido ao mercado. Com muito cuidado, Beatriz entrou no quarto do casal e foi direto para o closet. Moveu o quadro e revelou o cofre eletrônico. Tentou a primeira combinação. 2708. Nada. O coração disparou. Tentou a segunda. 1503. Nada de novo. Respirou fundo e tentou a terceira. 09 e 12. O cofre abriu com um clique suave que soou como um trovão no silêncio da casa. Dentro do cofre, Beatriz encontrou exatamente o que precisava. Havia uma pasta com documentos que confirmavam tudo. Contratos com uma agência de adoção ilegal chamada Novos Caminhos, comprovantes de transferências bancárias para Cláudia Ferreira no valor de R$50 mil, datados de uma semana antes do nascimento de Gabriel. E o mais chocante de todos, a certidão de nascimento original de Gabriel, com o nome de Beatriz Santos como mãe. Valentina havia guardado o documento original, provavelmente como uma espécie de seguro, ou talvez por pura crueldade. Beatriz fotografou tudo com as mãos tremendo tanto que precisou fazer várias tentativas para conseguir fotos nítidas. Agora, você precisa entender quem Valentina Mendes realmente era, porque isso explica como ela conseguiu enganar Eduardo tão facilmente e cometer um crime tão monstruoso sem demonstrar nenhum remorso. Valentina não era de família rica, muito pelo contrário. Ela cresceu em um bairro pobre da zona sul de São Paulo, filha de uma mãe solteira que trabalhava como diarista. Desde adolescente, Valentina descobriu que sua beleza era uma ferramenta poderosa. Aos 15 anos, já saía com homens muito mais velhos que pagavam suas roupas, seu celular, suas saídas. Aos 18, conseguiu um emprego como recepcionista em uma academia de luxo, frequentada por empresários ricos. Foi ali que ela aperfeiçoou sua estratégia. Valentina estudava os alvos como um predador estuda suas presas. Descobria suas fraquezas, seus sonhos, suas dores. Aprendia o que eles gostavam, como se vestiam, que tipo de mulher procuravam. Então se transformava exatamente naquela mulher. Ela teve relacionamentos com 3 homens ricos antes de Eduardo, cada um durando entre 6 meses e 2 anos. O padrão era sempre o mesmo. Conhecia o homem, fingia uma paixão avassaladora, recebia presentes caros, vivia o luxo por um tempo. Quando eles começavam a falar em casamento ou compromisso sério, ela terminava e partia para o próximo. Mas com Eduardo foi diferente. Eduardo não era apenas rico, ele era viúvo, vulnerável e desesperado por uma família. Era o alvo perfeito. Valentina passou semanas estudando a vida de Eduardo antes de se aproximar dele naquele evento beneficente. Ela sabia sobre a morte de Isabela, sobre o império médico dele, sobre seu desejo de ter filhos. Sabia exatamente o que ele precisava ouvir. O romance entre Valentina e Eduardo foi calculado até o último detalhe. Ela fingia interesse nas histórias dele sobre as clínicas médicas, embora achasse tudo entediante. Dizia que admirava homens dedicados ao trabalho, quando na verdade só admirava a conta bancária deles. Falava sobre o sonho de ter uma família grande e feliz, quando na verdade não sentia nenhum instinto maternal. Eduardo estava tão carente, tão desesperado por companhia, que acreditou em cada palavra. Ele via em Valentina uma segunda chance de ser feliz, uma oportunidade de reconstruir a família que perdeu com Isabela.
Valentina via nele um passaporte para a vida de luxo permanente que sempre quis. O problema surgiu 2 meses depois do casamento, quando Eduardo começou a falar seriamente sobre ter filhos. Ele queria começar a tentar imediatamente. Estava animado com a possibilidade de ser pai finalmente. Valentina entrou em pânico. Ela era estéril, resultado de uma infecção maltratada na adolescência. Nunca poderia engravidar naturalmente. Foi quando Valentina teve a ideia mais sombria de todas. Se Eduardo queria um bebê, ela daria um bebê para ele. Só precisava encontrar uma forma de conseguir um sem que ele descobrisse que não era filho biológico dela. A solução veio através de uma conhecida que trabalhava como assistente social e tinha contatos no submundo da adoção ilegal. Valentina descobriu que existia um mercado negro de bebês operando em hospitais públicos. Enfermeiras corruptas identificavam mães vulneráveis, mulheres pobres, solteiras, sem família, e roubavam os bebês logo após o nascimento. Os bebês eram então vendidos para pessoas ricas que queriam filhos sem passar pelos trâmites legais da adoção. Valentina fingiu uma gravidez com a perfeição de uma atriz profissional. Ela anunciou a notícia para Eduardo com lágrimas nos olhos, dizendo que estava grávida de 6 semanas. Eduardo ficou eufórico, exatamente como ela esperava. Ele a abraçou com tanta emoção que Valentina quase sentiu remorso. Quase. Ela comprou roupas de grávida, usava almofadas estrategicamente posicionadas sob os vestidos para simular a barriga crescente. Fingia enjoos matinais. Recusava certos alimentos, alegando que o cheiro a incomodava. Eduardo acreditava em tudo, porque queria acreditar, porque precisava acreditar que finalmente teria a família que sempre sonhou. Valentina foi extremamente cuidadosa em controlar todas as informações sobre a gravidez. Disse que tinha enjoos terríveis e não podia sair de casa, evitando assim que amigas e conhecidos vissem ela de perto por muito tempo. Contratou um médico particular corrupto que forneceu ultrassonografias falsas e relatórios médicos inventados. Ela recusava ir a hospitais para consultas, alegando que preferia o conforto de casa. Eduardo, querendo que ela ficasse confortável, concordou em trazer os médicos até a mansão. Valentina nunca permitiu que ele entrasse nas consultas, dizendo que tinha vergonha de fazer certos exames na frente dele. Enquanto fingia a gravidez, Valentina estava secretamente procurando o bebê perfeito para comprar. Ela entrou em contato com Cláudia Ferreira através da agência Novos Caminhos. Cláudia trabalhava no Hospital Municipal São Miguel e tinha acesso aos registros de todas as gestantes que davam entrada para o parto. Ela identificava as mães mais vulneráveis, aquelas que ninguém ia procurar muito se algo desse errado. Quando Cláudia informou a Valentina sobre Beatriz, ela soube que tinha encontrado a vítima perfeita. Beatriz era solteira, sem família, sem recursos financeiros. Se o bebê dela desaparecesse, quem realmente ia se importar? A polícia investigaria por algumas semanas e depois arquivaria o caso como tantos outros. Valentina pagou R$ 50.000 para Cláudia roubar Gabriel do hospital. Metade antes, metade depois da entrega. Cláudia organizou tudo com eficiência assustadora. Ela garantiu que as câmeras do corredor parassem de funcionar na hora exata. Levou Gabriel do berçário, fingindo que ia fazer exames de rotina. Entregou o bebê para um intermediário que esperava em um carro na saída dos fundos do hospital. Gabriel foi levado para uma casa segura, onde ficou sob cuidados de uma enfermeira contratada por 3 dias, tempo suficiente para Valentina fingir que tinha entrado em trabalho de parto. Ela saiu da mansão de manhã, dizendo para Eduardo que estava sentindo contrações. Na verdade, foi para um hotel onde ficou esperando a ligação de que o bebê estava pronto. Quando Cláudia confirmou que a polícia não tinha pistas sobre o desaparecimento de Gabriel e que Beatriz estava sendo tratada como uma mãe histérica sem credibilidade, Valentina buscou o bebê
e voltou para casa com ele nos braços. Eduardo estava radiante, completamente convencido de que aquele era seu filho biológico. Valentina segurou Gabriel pela primeira vez e não sentiu absolutamente nada. Nenhuma conexão maternal, nenhuma emoção, apenas alívio de que o plano havia funcionado. Ela havia garantido sua posição na vida de Eduardo e na fortuna dele. Os meses seguintes foram uma performance constante para Valentina. Ela precisava fingir ser mãe sem realmente ser mãe. Contratou Beatriz como babá para fazer todo o trabalho real de cuidar de Gabriel, enquanto ela apenas interpretava o papel quando Eduardo estava presente. Valentina usava luvas para pegar Gabriel porque tinha nojo de trocar fraldas, de lidar com as necessidades físicas de um bebê. Ela via a criança como um investimento, não como um filho. Gabriel era a garantia de que ela permaneceria casada com Eduardo, de que teria acesso à fortuna dele, de que viveria para sempre no luxo que conquistou. Ela criou um sistema de controle total para garantir que ninguém descobrisse a verdade. Evitava que Gabriel fosse visto por muitas pessoas, recusava visitas frequentes, fazia as consultas médicas em casa com um pediatra que ela pagava generosamente para não fazer perguntas. Mantinha Gabriel quase isolado, como se fosse um segredo que precisava proteger. O que Valentina não esperava era que Eduardo contrataria uma babá que tinha perdido o próprio filho exatamente na mesma época. Não esperava que essa babá fosse justamente a mãe biológica de Gabriel. Não esperava que o destino conspiraria contra ela de forma tão cruel e perfeita. Valentina acreditava que era esperta demais para ser pega, poderosa demais para ser confrontada, protegida demais pela riqueza de Eduardo. Ela havia cometido o crime perfeito e saído impune, ou pelo menos era isso que ela pensava. Mas Beatriz agora tinha todas as provas que precisava, e uma mãe lutando pelo próprio filho é mais perigosa do que qualquer criminosa poderia imaginar. Beatriz passou os dias seguintes planejando cada detalhe do que estava prestes a fazer. Ela sabia que tinha apenas uma chance de fazer isso da forma certa. Um erro, e Valentina poderia desaparecer com Gabriel antes que a justiça pudesse agir. Ela precisava de testemunhas, precisava de um momento público, precisava que Eduardo soubesse a verdade de uma forma que não pudesse ser negada ou abafada. A oportunidade perfeita surgiu quando Valentina anunciou que faria uma festa de batizado para Miguel no sábado seguinte. Seria um evento grande, com os amigos influentes do casal, alguns jornalistas sociais e até mesmo o padrinho de Eduardo, o Dr. Henrique Campos, juiz aposentado conhecido por sua integridade. Beatriz também tomou precauções de segurança. Ela enviou todas as provas por e-mail para um endereço que havia criado especificamente para isso, com instruções para que fossem entregues à polícia caso algo acontecesse com ela. Deixou uma carta explicando tudo escondido em seu quarto, em um lugar onde seria facilmente encontrada se ela desaparecesse. Durante a semana, Beatriz observou Valentina mais atentamente do que nunca. Ela queria entender como aquela mulher reagiria quando fosse confrontada com a verdade. Valentina era calculista, mas Beatriz percebeu que ela também era arrogante. Acreditava que era intocável, que ninguém jamais descobriria seus segredos. Toda noite, Beatriz segurava Gabriel nos braços antes dele dormir e sussurrava promessas. Mamãe vai te levar para casa, meu amor. Só mais alguns dias. Mamãe vai consertar tudo. Gabriel olhava para ela com aqueles olhinhos confiantes, como se entendesse que algo importante estava prestes a acontecer. Como se soubesse que finalmente voltaria para onde sempre pertenceu. O sábado chegou com um tempo perfeito. Era uma manhã ensolarada, daquelas que fazem o jardim da mansão parecer ainda mais impressionante. Valentina havia contratado uma empresa de eventos de luxo para decorar tudo com flores brancas e douradas, mesas elegantes com toalhas de linho, um altar improvisado onde aconteceria a cerimônia religiosa.
Os convidados começaram a chegar por volta das 15 horas. Era a elite da sociedade paulistana, empresários do setor médico, políticos locais, socialites vestidas com roupas de grife, alguns médicos renomados, artistas famosos. Todos bebendo champanhe importado e elogiando como Miguel estava lindo em seu traje de batizado. Beatriz observava tudo de longe, cuidando de Gabriel como sempre, mas hoje era diferente. Hoje, ela sabia que estava cuidando do próprio filho nos últimos momentos antes de recuperá-lo oficialmente. Ela havia vestido Gabriel com o traje branco de batizado, penteado seu cabelo, beijado sua testa. "Você está tão lindo, meu estrelinha", ela sussurrou, tocando delicadamente aquela marca em formato de estrela que mudou tudo. Gabriel estava particularmente sorridente, balbuciando e tentando pegar tudo que via, como se sentisse que algo especial estava para acontecer. Eduardo estava radiante, apresentando o filho para os amigos com orgulho paternal genuíno. Ele falava sobre os planos que tinha para Miguel, sobre o legado que construiria, sobre como estava feliz de finalmente ter uma família de novo. Valentina interpretava perfeitamente o papel de mãe orgulhosa. Usava um vestido branco elegante que custou mais que o salário anual de Beatriz, sorria para todos, recebia os parabéns com graça estudada. Mas Beatriz notou que ela evitava segurar Gabriel por muito tempo, sempre encontrando uma desculpa para passar a criança de volta. Entre os convidados estava o Dr. Henrique Campos, um homem de 60 e poucos anos, com cabelos completamente brancos, e uma presença que comandava respeito. Ele era padrinho de Eduardo desde a infância. Havia sido juiz por 35 anos e era conhecido por sua integridade inabalável. Seria a testemunha perfeita. Também estava presente Paula Rodrigues, influente jornalista que cobria eventos da alta sociedade para um dos maiores portais de notícias do Brasil. Se a história vazasse através dela, seria impossível abafar o escândalo. Beatriz esperou até que a cerimônia religiosa terminasse e os convidados estivessem relaxados, conversando em pequenos grupos pelo jardim. O padre já havia ido embora. O clima estava leve, descontraído. Era a hora de agir. Ela pegou Gabriel no colo, respirou fundo 3 vezes para acalmar o coração disparado e se dirigiu até onde Valentina estava conversando com um grupo de amigas perto da fonte ornamental do jardim. "Desculpe interromper", Beatriz disse, a voz surpreendentemente firme, apesar das mãos trêmulas. "Mas eu preciso falar com a senhora Valentina sobre algo muito importante. Algo sobre Miguel." As amigas de Valentina olharam com curiosidade, misturada com desaprovação. Não era apropriado uma empregada interromper uma conversa dos patrões, especialmente em um evento social. "Não agora, Beatriz", Valentina respondeu com irritação mal disfarçada. "Estou ocupada com meus convidados. Qualquer coisa pode esperar até segunda-feira." Mas havia algo diferente no tom de voz de Beatriz que deixou Valentina alerta. Algo mais confiante, mais determinado do que o usual. Algo perigoso. "Não pode esperar", Beatriz disse, olhando diretamente nos olhos de Valentina sem desviar. "É sobre Gabriel." O nome foi como um soco no estômago de Valentina. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de tensão. Valentina empalideceu instantaneamente, mas tentou manter a compostura. "Eu não sei do que você está falando", ela disse, mas sua voz estava trêmula. "Miguel, você quis dizer Miguel. Acho que você está confusa, Beatriz. Talvez seja melhor você descansar um pouco." Beatriz deu um passo à frente, segurando Gabriel firmemente. Alguns convidados próximos começaram a prestar atenção na conversa. "Eu sei exatamente do que estou falando. Sei sobre Cláudia Ferreira. Sei sobre os 50 mil reais. Sei sobre a agência Novos Caminhos. E sei que este bebê não é seu filho. Ele é meu." O jardim inteiro pareceu congelar. Conversas pararam, cabeças se viraram.
Eduardo estava do outro lado do jardim, mas a mudança no ar o fez começar a caminhar na direção delas. Valentina tentou rir, mas saiu como um som estrangulado. Você enlouqueceu completamente. Ricardo, Eduardo, venha aqui, por favor. Sua babá está tendo algum tipo de surto. Mas Beatriz estava preparada para este momento. Ela havia ensaiado cada palavra. Quando Eduardo se aproximou, seguido pelo doutor Henrique e outros convidados curiosos, ela tirou o celular do bolso com a mão livre. Eu tenho provas, Beatriz disse, a voz firme mesmo com as lágrimas começando a formar nos olhos. Tenho os comprovantes dos pagamentos que ela fez para a enfermeira que roubou meu filho do Hospital Municipal São Miguel há 14 meses. Tenho os documentos da agência de adoção ilegal. Tenho a certidão de nascimento original do meu Gabriel. E tenho isso aqui. Beatriz virou Gabriel de lado com cuidado e levantou ligeiramente a camisinha do batizado, revelando a marca de nascença em formato de estrela. Esta marca em formato de estrela estava no meu filho quando ele nasceu, Beatriz disse, a voz quebrando, mas ainda firme. A mesma marca que está em Miguel, porque Miguel não é Miguel. Ele é Gabriel, meu filho, que foi roubado de mim há 14 meses por uma rede de tráfico de bebês operando dentro de hospitais públicos. Eduardo pegou o celular de Beatriz com as mãos trêmulas e começou a ver as fotos, os comprovantes de pagamento, os contratos ilegais, a certidão de nascimento original. Seu rosto foi ficando cada vez mais pálido a cada imagem. Eduardo, Valentina começou, a voz desesperada agora. Não escuta essa louca. Ela é uma mulher desequilibrada que perdeu o próprio filho e agora está delirando, achando que Miguel é dele. Ela precisa de ajuda psiquiátrica. Mas Eduardo olhou para ela como se estivesse vendo um monstro. Você forjou a gravidez inteira, ele disse, a voz baixa, mas carregada de horror. Eu nunca te vi grávida de verdade. Você sempre tinha desculpas para não ir aos médicos comigo. Você nunca amamentou. E este bebê... Ele olhou para Gabriel com lágrimas nos olhos. Este bebê foi roubado da mãe verdadeira. Foi então que Valentina percebeu que estava completamente encurralada. As provas eram irrefutáveis. Eduardo estava olhando para ela com nojo absoluto. Dr. Henrique estava ali como testemunha. Paula Rodrigues já estava gravando tudo discretamente com o celular. Não havia saída. Você não entende, Valentina disse, lágrimas falsas escorrendo pela maquiagem cara. Eu precisava de um filho. Eduardo queria tanto um herdeiro e eu não posso ter filhos biologicamente. Eu ia perder tudo se ele descobrisse. Eu fiz isso por nós, por nossa família. Por nós! Beatriz gritou apertando Gabriel contra o peito. Você roubou meu bebê recém-nascido. Você me fez passar mais de um ano no inferno procurando por ele. Isso não foi por amor, foi por ganância. Dr. Henrique já estava ligando para a polícia antes mesmo de Valentina terminar de falar. A festa terminou ali, com os convidados assistindo horrorizados, enquanto a verdade se revelava completamente. Valentina foi presa ainda usando o vestido branco da festa, algemada na frente de todos que ela havia tentado impressionar. 6 meses depois, Beatriz estava saindo do Fórum Criminal de São Paulo com Gabriel nos braços e um sorriso que ela não sentia há mais de um ano. A sentença havia sido lida naquela manhã. Valentina Mendes foi condenada a 19 anos de prisão por sequestro, falsificação de documentos, participação em organização criminosa e fraude. Cláudia Ferreira, a enfermeira corrupta que executou o roubo, pegou 15 anos. A agência Novos Caminhos foi desmantelada completamente e seus responsáveis também foram presos. A operação revelou uma rede de tráfico de bebês que funcionava há mais de 5 anos, com pelo menos 20 casos documentados. O processo foi amplamente divulgado pela mídia nacional. Paula Rodrigues fez uma matéria especial que se transformou em documentário exibido em rede nacional. A história de Beatriz e Gabriel tocou o coração do Brasil inteiro. Uma mãe que nunca desistiu de procurar o filho,
que teve a coragem de enfrentar uma família poderosa para recuperar o que era seu por direito. Eduardo também saiu transformado dessa experiência. Descobrir que havia sido enganado de forma tão cruel o devastou, mas ele se tornou um dos maiores defensores de Beatriz durante o processo. Pagou os melhores advogados para ela e garantiu que Valentina pagasse por todos os crimes. Hoje, Beatriz e Gabriel vivem em um apartamento pequeno, mas aconchegante, na zona norte de São Paulo. Eduardo fez questão de pagar 1 ano de aluguel adiantado como forma de pedir desculpas por ter sido enganado. Você salvou não apenas seu filho, mas me salvou também de viver uma mentira, ele disse na última vez que conversaram. Beatriz conseguiu um emprego em uma creche municipal onde pode trabalhar e ainda ficar perto de Gabriel. Todas as manhãs, quando acorda e vê seu filho dormindo no berço ao lado da cama, ela agradece por ter tido força para nunca desistir. Gabriel, que agora todos chamam pelo nome verdadeiro, está com 2 anos e meio. Ele fala, mamãe, claramente. Adora brincar no parquinho perto de casa e sorri sempre que vê Beatriz chegando. É como se ele soubesse, mesmo sem entender completamente, que passou por uma grande aventura e finalmente está em casa. A história de Beatriz provou que o instinto maternal é realmente infalível. Ela reconheceu o próprio filho mesmo depois de mais de 1 ano separados. Seu coração sabia a verdade antes que sua mente pudesse provar. E quando descobriu, ela não hesitou em arriscar tudo para trazê-lo de volta. Se essa história te emocionou, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Compartilha com alguém que precisa acreditar que a justiça ainda existe. Me conta nos comentários qual parte mais te marcou, porque no final, o amor sempre vence, a verdade sempre prevalece e uma mãe sempre encontra seu filho.